Você viu o Ivar, o Sem Ossos, como um monstro genial ou como um vilão de série? A realidade histórica é mais perigosa. Ele foi, ao que tudo indica, um estrategista que transformou fraqueza física, real ou simbólica, em poder político. E o título deste vídeo promete exatamente isso: separar mito e evidência para entender por que reis temiam esse nome. A expectativa é um guerreiro invencível, esmagando tudo no grito. A realidade é um líder de rede, navios, reféns, impostos, alianças e propaganda. Em vez de músculos, influência. Em vez de glória limpa, cálculo frio. Pouca gente sabe que a alcunha Sem Ossos pode não ter sido um insulto simples. Há hipóteses de que indique uma condição física, uma flexibilidade incomum, ou até um sentido perdido na transmissão do termo. E não há consenso. Na cultura nórdica, apelido não era enfeite, era identidade pública. Alguns nomes marcavam origem, outros marcavam reputação, e muitos viravam peça política. Um jeito simples de espalhar medo sem explicar nada. O problema é que Ivar não deixou diário, carta ou retrato. Quase tudo que sabemos vem de crônicas inglesas, anais irlandeses e narrativas escandinavas escritas depois. Ou seja, Ivar chega até nós filtrado por inimigos, admiradores e editores. E tem outro detalhe pouco lembrado. Ivar era um nome relativamente comum no mundo nórdico. Quando alguém tenta colar um Ivar em outro, o risco de confusão existe, e por isso a cautela é parte da investigação. Então quem foi Ivar de verdade? Um comandante do grande exército pagão na Inglaterra ou o mesmo Ymir, citado em anais irlandeses como o rei dos nórdicos em áreas enormes? E por que vários registros descrevem conquistas e cercos, mas quase nunca o colocam duelando, como se o centro do poder estivesse nos bastidores e não na lâmina? Daqui em diante, cada bloco vai trocar fantasia por um sim. Isso aparece em fontes, sem matar a história. Porque a parte mais viciante não é o que ele era, e sim o que ele fez o mundo acreditar. No final, você vai enxergar Ivar como um produto de guerra, e como um produtor de guerra. Segura essa, porque tudo começa numa Escandinávia que ainda nem era um país, e num apelido que virou arma. No início da era viking, a Escandinávia era um quebra-cabeça de chefes, clãs e portos. A riqueza vinha de comércio, tributo e escravidão, e o mar funcionava como estrada. Quem controlava rotas, controlava futuro. A Inglaterra também não era um bloco. Havia reinos competindo, dinastias instáveis e cidades ricas conectadas por rios. Para um exército estrangeiro, isso era um mapa de oportunidades. Quando uma frota chegava, ela não trazia só saqueadores. Trazia um problema de governança, milhares de bocas, armas e ambição, e os reis locais tinham poucas opções: lutar, pagar ou tentar dividir o inimigo. Um detalhe concreto aparece em relatos desse período. Em certas regiões, os vikings obtêm cavalos e mobilidade, o que muda tudo. Um exército que vira montado atravessa reinos rápido, surpreende defesas e some antes da resposta. E tem uma palavra que resume a lógica: tributo. Em alguns momentos, a paz vira preço, e o preço vira rotina. Quando isso acontece, a guerra deixa de ser evento e vira modelo de negócios. Ivar aparece primeiro nas fontes como nome e sombra. Em tradições tardias, ele surge como filho de Ragnar. Isso é famoso, mas historicamente incerto. As sagas foram escritas depois e misturam memória, política e entretenimento. O que é mais verificável é o contexto. Por volta de meados do século IX, grupos escandinavos passam a operar com escala inédita. Não só ataques rápidos, mas campanhas longas, com acampamentos, reféns e negociação. É aqui que o primeiro plot twist real entra. O grande exército pagão, citado em crônicas inglesas, não se comporta como bando desorganizado. Ele escolhe onde invernar, toma cidade-chave e pressiona reinos em sequência. E Ivar surge ligado a essa máquina em tradições e crônicas que conectam nomes a eventos como a tomada de Orc, quando rivais ingleses brigavam entre si.
A imagem pública é de brutalidade. O fato nu é oportunismo político. Se Micro sem ossos refletir alguma limitação física, isso não diminui Ivar, aumenta. Liderar sem estar na linha de frente exige outra engenharia, inteligência, medo calculado e disciplina de tropa. E existe um episódio que contradiz o estereótipo do louco sanguinário. Em vez de destruir tudo, esses exércitos frequentemente aceitavam tributo, trocavam reféns e instalavam presença para lucrar de forma contínua. A pergunta que fica é simples. Isso te parece mais selvageria ou uma forma crua de Estado nascendo? O que você acha do Ivar real até aqui? A escalada de Ivar passa pela Inglaterra, mas não termina nela. Depois de York, o exército muda de alvo como uma empresa mudando de mercado, onde há divisão política, há chance de ganho rápido. Crônicas registram a prática de invernar em pontos estratégicos. Isso é crucial. Um grupo que consegue passar o inverno em território inimigo deixa de ser visita e vira presença, com cobrança, recrutamento e controle local. Em alguns momentos, a campanha troca batalhas por extorsão organizada. Primeiro vem o cerco, depois a ameaça, depois o pagamento para o problema sumir. Para as elites locais, é horrível e eficiente. A segunda quebra de expectativa é esta. Ivar não precisa ser herói de arena para ser decisivo. O poder dele aparece no ritmo da campanha, na escolha de onde parar e na pressão psicológica sobre cidades cercadas. Então vem a virada mais famosa e mais delicada. Tradições cristãs ligam o exército à morte do rei Edmundo na Anglia Oriental. E há versões que colocam Ivar como figura central. Mas os detalhes divergem e não dá para tratar cada cena como fato literal. O que é seguro dizer é que o período consolida um mecanismo. Violência vira mensagem e mensagem vira tributo. Quando um rei cai, outros entendem o recado sem precisar de guerra aberta. Nos bastidores, quem sustenta isso é logística. Invernar significa comida, abrigo, ferragem, cavalos, madeira e disciplina. Para um exército estrangeiro, isso exige coerção e negociação ao mesmo tempo. E aqui o apelido ganha outra leitura plausível. Sem ossos pode apontar para o corpo, mas também para a tática. Um líder maleável, difícil de travar, que aparece onde ninguém espera e some antes da retaliação. A virada histórica é que depois do auge inglês, o nome Ivar começa a desaparecer dessas narrativas, enquanto o centro do poder escandinavo no Atlântico se desloca. Isso sugere mudança de rota, não fim da ambição. Mas nem tudo vira vitória. Há momentos em que reinos, especialmente ao sul, conseguem resistir e forçar a adaptação. A campanha então muda de forma. Parte negocia, parte se fixa, parte procura outro teatro de guerra. Esse sumir de um nome das fontes pode ser tão revelador quanto uma grande batalha. Às vezes significa morte, às vezes significa mudança de fronteira e às vezes significa que o poder passou a operar por terceiros. Se você chegou até aqui, meu respeito, você está fazendo o que quase ninguém faz: olhar além do folclore e enxergar o mecanismo real do poder. Obrigado de verdade por ficar comigo até aqui. E segura firme, porque o melhor ainda está por vir. O ponto de não retorno acontece quando Ivar deixa de parecer só chefe na Inglaterra e passa a aparecer como peça de uma dinastia do Atlântico Norte. Em anais irlandeses surge Imar, um líder nórdico ligado a Dublin e a campanhas na Irlanda e na Escócia. Dublin, por exemplo, não era só base. Ela vira um centro urbano nórdico importante e, para muitos historiadores, um grande nó de comércio, incluindo o comércio de pessoas, algo documentado em diversos estudos sobre o período. Outra pista de bastidor é como esses líderes operavam em parceria. Anuais irlandeses citam nomes que parecem coordenados, sugerindo coalizões e divisão de áreas, mais parecido com uma empresa de sócios do que com um bando de saqueadores. Há debate sério.
Muitos estudiosos consideram plausível que Ymar e Ivar sejam a mesma pessoa. Outros tratam como parentes ou figuras distintas. O importante é que os relatos convergem no tamanho do poder e no tipo de controle. A consequência humana é brutal. Cidades costeiras viram alvos recorrentes, mosteiros se tornam cofres expostos e populações vivem entre fuga, pagamento e captura. Isso não é aventura, é economia pelo terror, com gente virando mercadoria. E consequência política também é clara. Reinos se reorganizam. Alguns resistem, outros compram tempo e alguns chegam a contratar vikings como aliados. A reputação vira moeda diplomática e um exército vira serviço. E agora o ângulo inesperado. A fama de Ivar pode ter sido construída tanto por inimigos quanto por aliados. Para cronistas cristãos, ele era a prova de castigo e caos. Para escandinavos e seus descendentes políticos, era a prova de competência e direito ao mando. Curiosidade de bastidor que muda a leitura. Os anais irlandeses registram a morte de Ymar e o descrevem com um título amplo, como rei dos nórdicos em territórios grandes. Isso sugere comando de rede, rotas, tributos e cidades-chave, não apenas um campo de batalha. Quando você encaixa isso, o apelido Sem Ossos fica quase irônico. Um homem supostamente frágil associado a um poder que se espalha como água, entra por rios, portos e alianças. E a consequência reputacional é dupla. Para uns, ele vira demônio, para outros, fundador. Só que toda fundação cobra preço. E o preço aparece no que vem depois, quando a história tenta arrumar o caos em uma linhagem. A tensão final é esta. Se Ivar era cérebro de império, como ele sai de cena? Ele morre como rei, desaparece no nevoeiro das fontes ou vira um nome herdado para manter o medo vivo? O desfecho histórico é seco, como costuma ser. Em registros irlandeses, Ymar morre no final do século IX, e a dinastia ligada a ele, muitas vezes chamada de Ui-Imair, segue influente por gerações em Dublin e em áreas do mar da Irlanda. Se Ymar era Ivar, o Sem Ossos termina menos como guerreiro de saga e mais como arquiteto de um sistema. Cidades portuárias, navios como correio, prata como sangue e reféns como contrato. Na Inglaterra, o impacto fica no chão. Regiões sob influência escandinava, mudanças de poder e uma memória traumática preservada por crônicas cristãs. A lenda cresce porque o medo deixa arquivo e o arquivo vira lição. E há uma tradição posterior, muito citada, dizendo que Ivar teria sido enterrado na Inglaterra e que sua presença no solo segurava invasões futuras. É uma história poderosa, mas tardia, e deve ser lida como mito político, não como laudo. A verdade final é incômoda e adulta. Ivar mostra que liderança não exige o corpo perfeito do imaginário. Exige leitura fria do cenário, timing e a capacidade de transformar reputação em obediência à distância. Se no Sem Ossos era condição, virou estratégia. Se era metáfora, funcionou do mesmo jeito. Um nome que dobra regras, atravessa fronteiras e força reis a decidir sob pânico. E o legado não fica no nome. A dinastia associada a Ymar aparece décadas depois, ligada a governantes em Dublin e também ao controle de York em certos períodos. Isso ajuda a entender por que a memória dele viaja. Ela acompanha o poder. Com o tempo, narrativas escandinavas tardias organizam esse passado em família. Um pai lendário, filhos famosos, destinos dramáticos. Funciona como roteiro e como política, mas não resolve o quebra-cabeça histórico. Por isso, quando você vê Ivar como personagem absoluto, vale lembrar: parte do que ele é hoje foi escrito por quem precisava de vilões para explicar tragédias e por quem precisava de heróis para legitimar tronos. Mesmo assim, o rastro que fica é real. A Europa do Norte aprendeu que mar, dinheiro e medo podem derrubar reinos mais rápido do que uma batalha bonita. Agora eu quero a sua opinião direta.
Você acha mais provável que Ivar e Ímar sejam a mesma pessoa ou que a história colou figuras diferentes num só mito? Se esse tipo de biografia séria te interessa, se inscreve no canal e assiste ao próximo vídeo recomendado, porque ele mostra como os reinos ingleses aprenderam a responder a esse tipo de guerra e o que isso mudou no mapa.